Deus diz: preciso falar com você ainda hoje. Tem dias em que a alma parece inquieta, como se algo estivesse tentando nos alcançar. Mas a gente corre, se distrai, se esconde em compromissos ou simplesmente evita ouvir. E é exatamente nesse momento que Deus levanta a voz. Não com gritos, mas com urgência, com amor, com aquele sussurro que insiste: filho, eu preciso falar com você ainda hoje. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Não é só mais um vídeo, nem mais uma palavra solta na internet. É um alerta do céu, um puxão suave da graça, uma oportunidade divina. Porque quando Deus interrompe o nosso dia, é porque o tempo dele chegou. E você não pode ignorar isso. Talvez você esteja se sentindo cansado, lutando por respostas, buscando provisão ou apenas tentando entender o porquê de tanto silêncio. Pois saiba, há um chamado urgente, uma resposta preparada e uma transformação espiritual que começa agora. E não, isso não é exagero. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Se você sente que essa palavra é para você, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Tem alguém ao seu redor clamando em silêncio, e essa mensagem pode ser a ponte entre o desespero e a promessa. Agora, escreva aí nos comentários a frase que vai guiar o seu dia como um compromisso público de fé. Deus, eu estou ouvindo. Fala comigo hoje. Escreve com coragem, com propósito, com fome de transformação. Porque essa frase não é só uma declaração. É o início de um novo tempo na sua vida, chamado divino e propósito espiritual. Você já sentiu como se estivesse vivendo por viver? Como se cada dia passasse igual ao outro, sem uma direção clara? Pois é, muitos carregam essa sensação. E não é por acaso. Existe uma voz interior que sussurra no fundo da alma. Você foi chamado para algo maior. E essa voz não vem da mente, nem das pressões do mundo. Vem de Deus. O chamado divino não é só para pastores ou missionários. Ele alcança o trabalhador cansado, a mãe aflita, o jovem confuso, o idoso desacreditado. Porque Deus não chama pelo currículo, Ele chama pelo coração. E quando Ele te chama, é porque existe um propósito espiritual costurado no seu ser antes mesmo de você nascer. Você não está perdido, está sendo conduzido. Talvez tudo o que esteja vivendo agora, inclusive as dores e os silêncios, seja parte do treinamento divino. Deus prepara antes de enviar. Ele molda antes de usar. E sabe o que mais? Ele tem paciência. Mesmo quando você se desvia, Ele continua ali, esperando sua obediência, sua rendição, sua decisão de dizer: eis-me aqui. Não pense que seu propósito é pequeno só porque o palco é discreto. Às vezes, a pessoa que ora em silêncio muda o destino de gerações. Às vezes, quem perdoa em vez de se vingar já está cumprindo uma missão divina. O propósito espiritual não tem a ver com aplausos, tem a ver com impacto eterno. Então, a pergunta é: você está ouvindo o chamado ou está apenas sobrevivendo à rotina? Deus está te chamando, não com peso, mas com direção, com promessa, com amor. E a sua resposta pode mudar tudo, inclusive o que você pensava ser o final da sua história. Prosperidade com propósito. Existe uma grande confusão quando se fala sobre prosperidade. Muita gente pensa que ser próspero é ter conta bancária cheia, carrão na garagem e vida de ostentação. Mas a prosperidade que vem de Deus é bem diferente. Ela tem propósito, tem missão, tem destino certo. E mais, ela não vem para inflar o ego, mas para ampliar o impacto. Deus nunca prometeu enriquecer você só para te ver curtindo uma vida de luxo vazio. O que Ele faz é derramar recursos sobre quem entende que tudo o que recebe é ferramenta. Dinheiro, ideias, talentos, tudo isso é provisão com um porquê. E quem entende isso vive com leveza, porque a prosperidade do céu vem acompanhada de paz.
Ela não causa dores, nem tira o sono. Ao contrário, ela traz equilíbrio, porque flui na medida certa e na hora certa. A riqueza verdadeira começa com gratidão. Começa com a consciência de que até o pouco, quando colocado nas mãos de Deus, se transforma em muito. Quando você entende que a sua prosperidade serve para abençoar, para investir em outros, para cumprir promessas maiores, então você se torna confiável diante de Deus e Ele libera mais. Não tem problema querer viver bem, viajar, sonhar alto. Mas a pergunta é, se Deus te desse tudo agora, o que você faria com isso? Porque o céu trabalha com intenções, não com aparências. Se você está sendo testado no pouco, é porque Deus quer te preparar para o muito. Mas o muito só chega para quem tem maturidade de propósito, para quem não se perde no brilho, mas continua com os olhos no alto, com os pés no chão e o coração no céu, rompendo com a mentalidade de escassez. Antes de Deus mudar o que está ao seu redor, Ele precisa mudar o que está dentro de você. E muitas vezes, a maior prisão que nos impede de avançar não é a falta de dinheiro, de oportunidade ou de apoio. É a mentalidade de escassez, aquela voz que sussurra, você nunca vai sair do lugar. Isso não é para você. Você não nasceu para ter mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa com clareza. Essa voz mente. E enquanto você continuar acreditando nessas limitações internas, nada externo vai mudar, porque o mundo espiritual responde à sua fé declarada. Se sua boca só profetiza derrota, é isso que você atrai. Mas se você começar a declarar as promessas de Deus com convicção, mesmo sem ver nada, o céu começa a se mover. Rompimento não acontece por mágica. Acontece quando você se recusa a continuar repetindo os mesmos ciclos. Quando você diz, chega, eu não aceito mais essa escassez como parte da minha identidade. É nesse ponto que a transformação começa. Comece observando como você fala do seu dinheiro, da sua vida, dos seus sonhos. Palavras como eu nunca consigo, sou pobre mesmo, isso não é para mim, são grilhões invisíveis. Troque por declarações de fé. Deus é meu provedor, estou em processo de crescimento, a provisão está vindo. A fé não ignora a realidade, mas ela também não se curva a ela. Ela olha para a realidade e diz, você não tem a palavra final. E sabe o que é mais lindo? Quando sua mente muda, seu ambiente começa a mudar também. Você vê portas onde antes só havia muros. Você enxerga possibilidades no meio do caos, porque a escassez pode até ter sido seu ponto de partida, mas não precisa ser seu destino. Fé inabalável e atos proféticos, com até 1882 caracteres, mantendo a linha de mentor inspirador, linguagem envolvente e prática. Tópico 4. Fé inabalável e atos proféticos. A fé não é sentimento, não é um arrepio nem uma lágrima no canto do olho. A fé verdadeira é decisão. É você crer mesmo quando tudo parece apontar o contrário. É confiar que Deus está agindo mesmo quando o céu parece em silêncio. É olhar para o invisível como se já fosse palpável. Uma fé inabalável não nasce do conforto, mas das crises. Ela cresce quando você escolhe obedecer mesmo sem entender. Quando você declara as promessas mesmo estando cercado de impossibilidades. E sim, declarar é um ato espiritual. Dizer com a boca é mais que falar bonito, é ativar o mundo invisível. Muita gente subestima o poder de um comentário, de uma curtida, de uma simples atitude pública de fé. Mas cada vez que você age com propósito, você está plantando no espírito. Está mostrando ao céu que você crê antes de ver. Isso é o que chamamos de ato profético, uma ação visível que antecipa uma realidade invisível. Você lembra de quando Jesus pediu que o homem com a mão mirrada a estendesse? Ele não curou e depois pediu a ação. Ele pediu a ação e, ao obedecer, o milagre se manifestou.
Da mesma forma, quando você comenta uma frase de fé, compartilha um vídeo ou repete uma promessa em voz alta, você está dizendo: eu creio no que ainda não vejo. Então, não fique parado esperando sentir coragem. Haja, escreva, ore, profetize, mesmo tremendo, mesmo sem resultados ainda. Porque o céu não se move por lamentos, se move por fé. E uma fé ativa, mesmo pequena, tem mais poder do que uma fé grande, mas adormecida. Provisão divina e sustento sobrenatural. Tem muita gente colocando sua esperança na fonte errada, achando que a estabilidade está no salário, na empresa, no governo ou no mercado. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade que pode mudar tudo. Deus é a sua fonte. Tudo mais é apenas canal. Quando você entende isso, a ansiedade começa a perder força. Porque mesmo que um canal se feche, o provedor continua o mesmo. E ele tem infinitas formas de fazer a provisão chegar até você. Já pensou que a sua resposta pode vir de onde você menos espera? Às vezes, o maná não cai do céu, mas aparece na fidelidade de alguém, numa ideia nova, num convite inesperado. Deus nunca prometeu facilidade, mas prometeu sustento sobrenatural. Isso quer dizer que, enquanto todo mundo estiver correndo desesperado, tentando fazer por conta própria, você pode caminhar com paz, sabendo que tem alguém maior abrindo caminhos invisíveis à sua frente. Não se trata de cruzar os braços e esperar tudo cair do céu, mas de trabalhar com confiança e não com desespero, de fazer sua parte com diligência, sem esquecer que o resultado final vem da graça. É o favor de Deus que transforma um não em promoção, que faz uma porta pequena se tornar uma estrada larga. Quer um exercício prático? Comece o dia dizendo: Deus, Tu és minha fonte, usa os canais que quiseres, mas o meu sustento vem de Ti. Essa simples frase muda a atmosfera do seu dia, porque coloca o controle nas mãos certas. E lembra, o mesmo Deus que alimentou um povo inteiro no deserto sem plantio, é o mesmo que pode sustentar sua casa hoje. O milagre não depende do lugar, depende da fé, obediência e coração ensinável. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil. O verdadeiro teste é obedecer quando Deus diz, vai, e a gente ainda não vê o caminho. Ou quando Ele diz, espera, e tudo dentro de nós grita por pressa. Mas é exatamente aí que se revela a maturidade espiritual, quando a vontade de Deus pesa mais do que a nossa ansiedade. Obediência não é sobre rigidez, é sobre confiança. É dizer sim, mesmo quando o coração treme. E a verdade é que Deus não exige perfeição. Ele procura um coração ensinável, um coração que, mesmo tropeçando, pergunta: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Um coração disposto a desaprender velhos padrões para viver algo novo. Você quer receber promessas grandes? Então se prepare para lições profundas. Deus só entrega o que a sua maturidade é capaz de sustentar. A bênção sem preparo vira fardo. É por isso que muitas vezes o céu segura algo que você deseja, não por castigo, mas por amor. Porque enquanto você estiver endurecido, orgulhoso ou impaciente, aquilo que era para te levantar pode acabar te destruindo. Pratique a obediência no cotidiano. Deus fala nas pequenas coisas: perdoar alguém, ser mais generoso, fechar a boca em vez de discutir, desligar o celular para ouvir mais a voz dele. Essas atitudes simples te preparam para portas maiores. Um coração ensinável pergunta antes de agir, busca conselho, está disposto a mudar de rota se for necessário. E quem vive assim, atrai sabedoria. E a sabedoria, por sua vez, atrai bênçãos. Não se trata de ser mandado, mas de ser guiado. Porque quem é guiado por Deus nunca anda em círculos, sempre caminha rumo ao cumprimento da promessa. Libertação e restauração financeira. Tem gente que trabalha duro, faz tudo certo, mas ainda assim parece viver com um saco furado nas mãos. O dinheiro entra, mas some.
As oportunidades chegam, mas escapam. Isso muitas vezes não tem a ver com falta de esforço, e sim com algo espiritual, prisões invisíveis que precisam ser quebradas. A Bíblia fala do devorador, uma ação espiritual que consome o fruto do trabalho. E muitos estão vivendo exatamente isso, sem perceber. Mas há uma boa notícia. Deus é especialista em libertar e restituir. E Ele prometeu: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Isso vale para as finanças, para os sonhos, para o tempo perdido. Se você sente que foi roubado por decisões erradas, por pessoas injustas ou até por falta de sabedoria, saiba que Deus pode virar essa chave. Mas antes da restauração vir de fora, ela precisa começar dentro. Porque só existe libertação financeira onde existe arrependimento, revisão de atitudes e, principalmente, uma nova mentalidade. Você quer ver milagre nas finanças? Comece sendo fiel no pouco. Ajuste seu coração. Pare de declarar ruína. Honre o que você já tem. E sim, mesmo que sua conta esteja no vermelho, você pode começar a profetizar provisão, declarar sabedoria e agir com responsabilidade. Restauração financeira é mais do que dinheiro voltando. É a paz retornando ao coração. É dormir tranquilo, sabendo que Deus está alinhando tudo. É ver portas que estavam fechadas se abrindo de forma sobrenatural. E mais importante, é entender que o que foi perdido não define o que ainda será conquistado. Deus não só devolve, Ele multiplica. E o que você achava que tinha acabado pode ser o recomeço mais poderoso da sua vida. Honra como fundamento da riqueza. A verdadeira prosperidade não começa com um salário alto, mas com um coração que sabe honrar. Honra é uma chave espiritual. Uma semente invisível que abre portas que o talento sozinho não consegue abrir. E na maioria das vezes, ela é testada nos bastidores, quando ninguém está vendo. Honrar a Deus não é só ir à igreja ou cantar louvores. É colocar Ele no centro das decisões. É consultá-lo antes de agir. É reconhecer que tudo o que você tem veio dele. Quando você honra o Senhor com suas finanças, com seu tempo, com suas palavras, você está dizendo: eu sei de onde vem a minha fonte, mas a honra vai além disso. Honrar os pais, mesmo que imperfeitos. Honrar sua história, mesmo que dolorosa. Honrar as pessoas que te ajudaram, que acreditaram em você, que te ensinaram alguma lição. Tudo isso constrói um solo fértil, onde a prosperidade duradoura pode crescer. Sabe aquele tipo de riqueza que não se corrompe, que não rouba a paz, que não gera orgulho, que não te afasta de Deus? Ela nasce da honra, porque quem honra o que é pequeno recebe autoridade sobre o muito. E atenção, a falta de honra fecha portas. Pessoas que desdenham de tudo, que acham que sabem tudo, que zombam dos processos alheios, estão cavando a própria estagnação. Já reparou como quem vive murmurando costuma viver travado? Quer um hábito prático? Comece a expressar gratidão em voz alta por quem te ajudou em alguma fase. Ore por quem te abriu uma porta, mesmo que ela tenha se fechado depois. E sempre que for abençoado, lembre-se de voltar e dizer: obrigado. Isso pode parecer simples, mas no mundo espiritual é grande, porque a honra não é só etiqueta, é estratégia. E quem aprende a honrar, aprende a prosperar com equilíbrio, com humildade e com raiz firme. Milagres e bênçãos sobrenaturais. Tem momentos em que a lógica simplesmente não é suficiente. Você fez tudo certo, orou, trabalhou, foi fiel, e ainda assim parece que nada se move. É aí que entra o terreno dos milagres, porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida não será explicável, será testemunhado. Milagres não são apenas histórias do passado. Eles ainda acontecem hoje, todos os dias, em lugares inesperados, com pessoas comuns que decidiram crer. E o mais bonito é que Deus não realiza milagres apenas quando tudo está calmo. Na verdade, os maiores milagres nascem em meio ao caos. Talvez você esteja orando há muito tempo por uma resposta que ainda não chegou. Talvez já tenha até se acostumado com a espera. Mas deixa eu te dizer algo com fé e convicção.
O céu está agindo mesmo quando você não vê. Deus não esqueceu das promessas. Ele só está preparando o cenário ideal para que, quando acontecer, ninguém duvide que foi a mão dele. A sua obediência silenciosa, suas orações choradas, seus atos de fé escondidos, tudo isso está sendo somado no mundo espiritual. E o resultado vai surpreender até você, porque as bênçãos sobrenaturais não chegam quando tudo está perfeito. Elas chegam quando a fé está madura. Se prepare não só para receber, mas para reconhecer, porque às vezes o milagre vem embrulhado em rotina. Um e-mail, uma ligação, um encontro que parece casual. Deus age no invisível, mas se revela no detalhe. Continue crendo, mesmo sem evidência. Continue andando, mesmo sem garantias. Porque aquilo que o céu está preparando vai ser além do que você pediu, além do que você sonhou e muito além do que você acha que merece. Preparação para os desafios da riqueza. Muita gente pede bênção, mas poucos pedem preparo. E o que poucos falam é que a riqueza, por mais desejada que seja, traz desafios. Quando Deus começa a te abençoar, a responsabilidade aumenta. E junto com ela vem também a atenção do inimigo. Porque quanto mais alto você sobe, mais estratégico precisa ser. A prosperidade abre portas, mas também testa corações. Você está pronto para ser invejado, julgado, mal interpretado, porque não tem como carregar abundância sem atrair olhares bons e ruins. E quem não estiver firme em Deus pode facilmente trocar o foco pela vaidade ou confundir a provisão com o merecimento pessoal. Por isso, Deus não entrega riquezas para impressionar. Ele entrega para cumprir propósito. E Ele só libera aquilo que você está preparado para sustentar com equilíbrio, humildade e visão. Não adianta ter muito se você perde o caráter no caminho. O segredo está em manter o coração simples, mesmo quando a conta cresce. É continuar ajudando no escondido, ouvindo conselhos, mantendo os pés no chão. Riqueza sem vigilância vira armadilha. Mas riqueza com discernimento se transforma em plataforma para transformar vidas. Quer um conselho? Antes de pedir mais, peça estrutura. Ore por sabedoria, por domínio próprio, por sensibilidade espiritual. Pergunte a Deus: Senhor, como o Senhor quer que eu administre o que vai me dar? Isso mostra maturidade. E a maturidade acelera os processos do céu. A bênção é certa, mas o sucesso verdadeiro não é só conquistar, é permanecer. E permanecer exige preparo diário, vigilância constante e, acima de tudo, dependência de Deus mesmo quando tudo parece estar sob controle. Cura interior e transformação espiritual. Às vezes, o maior bloqueio para a prosperidade não está fora, está dentro. Feridas antigas, rejeições não tratadas, traumas guardados às 7 chaves. E é por isso que Deus, antes de liberar o que você quer, cuida do que você precisa. Ele não derrama bênçãos sobre um coração despedaçado sem antes tratar as rachaduras. Porque a cura interior é a base da transformação espiritual. Você pode até esconder de todos o que sente, mas não de Deus. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende os silêncios, os rompimentos, os nós na garganta. E Ele não tem pressa, mas também não quer te ver preso nisso por mais tempo. A verdade é, Deus quer te curar de dentro para fora. Enquanto muitos correm atrás de fórmulas para mudar de vida, o céu está dizendo: deixa eu mudar você primeiro. Porque quando o espírito é alinhado, a mente se renova. E quando a mente se transforma, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, os frutos vêm. Não ignore o processo de cura. Permita-se sentir, se arrepender, perdoar, inclusive a si mesmo. Busque ajuda, se necessário. Ore, escreva, exponha suas dores a Deus. Ele não tem nojo do seu passado, ele tem planos para o seu futuro. Mas esse futuro só começa de verdade quando o coração deixa de sangrar em silêncio e passa a pulsar com propósito. A riqueza que permanece começa com saúde emocional.
Um espírito restaurado produz paz, foco, alegria. E isso se reflete em tudo, nos relacionamentos, nas decisões, nas finanças. Você não nasceu para viver em pedaços, você nasceu para ser inteiro. E Deus já começou a costurar tudo de novo. Gratidão e louvor como chave do favor. Tem gente que vive esperando grandes bênçãos para só então começar a agradecer. Mas quem entende o céu sabe que o caminho é o contrário. Primeiro vem a gratidão, depois vem o favor. É o coração grato que abre as portas da provisão, porque Deus habita no meio dos que o louvam, não dos que murmuram. Gratidão é uma decisão e não precisa de motivos extraordinários para começar. Se você está respirando, já tem razão. Se há esperança, já é suficiente. O problema é que muitos vivem com o foco naquilo que ainda não têm e por isso não valorizam o que já receberam. E aí, sem perceber, fecham as janelas do céu. Louvar no dia bom é natural, mas louvar no dia difícil, isso move o mundo espiritual. É como se você dissesse: eu ainda não vejo, mas confio. Esse tipo de louvor desarma o inimigo. Ele não sabe lidar com alguém que adora mesmo debaixo de pressão. Quer um hábito que muda tudo? Separe 5 minutos do seu dia só para agradecer. Fale em voz alta. Liste suas conquistas, por menores que sejam. Agradeça por livramentos invisíveis, por processos que ensinaram, por portas que se fecharam e evitaram sua queda. A gratidão muda sua frequência, e quando sua frequência muda, você passa a atrair aquilo que estava travado. E lembre, quem louva não trava, quem agradece avança. Porque o louvor não é só música, é posicionamento, é espiritual. E a gratidão é como uma chave que destranca promessas que estavam retidas. Então, antes de pedir mais, louve pelo que já tem. Deus honra quem reconhece. E o favor dele corre atrás de quem anda de mãos erguidas em gratidão, mesmo quando os bolsos parecem vazios. Nova identidade e propósito elevado. Você não é definido pelo que viveu. Não é seu passado, nem os erros que cometeu, nem os rótulos que jogaram sobre você. Deus não te vê como os outros te veem. Ele olha além da bagunça, além das quedas, além das marcas. E o que ele vê é alguém que está sendo moldado para um propósito maior. Quando Deus transforma alguém, ele não só limpa, ele renomeia. Ele tira o nome da dor e coloca o nome da promessa. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Ele está trocando sua identidade. O que antes era vergonha vai se tornar testemunho. O que era limitação vai ser base de autoridade. Você já parou para pensar que tudo o que você passou pode ser exatamente o que vai te capacitar a levantar outros? A nova identidade que Deus está construindo em você tem um peso espiritual. Você não é só alguém tentando vencer na vida. Você é um instrumento para manifestar o reino na terra, com equilíbrio, com prosperidade e com humildade. Essa mudança começa quando você para de se ver como vítima da história e passa a se enxergar como resposta para ela. Quando você entende que foi escolhido, separado, treinado, não para ser mais um, mas para ser referência de prosperidade com essência. Acredite, Deus vai usar sua jornada para inspirar muitos. Não porque você será perfeito, mas porque será real. Porque sua transformação será visível. E as pessoas vão olhar para você e dizer: se Deus fez com ele, pode fazer comigo também. Você não está em fase de sobrevivência, está em fase de construção. E quando a identidade certa se alinha com o propósito certo, o favor de Deus se manifesta de forma inevitável, chamado a generosidade intencional. A generosidade verdadeira não depende do quanto se tem, mas do quanto se entende. E quando se entende que tudo o que se possui veio de Deus, o ato de repartir deixa de ser sacrifício, vira honra. Você pode estar vivendo no pouco agora, mas ainda assim é possível plantar generosidade, porque quem reparte no pouco libera o muito. A generosidade não é só sobre dar dinheiro, é oferecer tempo, atenção, oração, apoio.
É enxergar o outro com olhos de compaixão e dizer: posso não ter tudo, mas o que eu tenho, eu divido. Essa postura atrai o favor divino, porque reflete o próprio coração de Deus. E aqui vai um segredo espiritual. Toda semente intencional, lançada com fé, volta multiplicada. Pode não ser no mesmo formato, mas sempre volta. Uma ajuda hoje pode se transformar numa porta amanhã. Uma oferta discreta pode se transformar numa colheita visível. Muita gente perde a bênção porque quer reter tudo, mas o reino funciona ao contrário. Quanto mais você solta com propósito, mais você recebe com direção. A generosidade é uma chave silenciosa que destranca recursos invisíveis. Quer praticar isso de forma real? Escolha uma pessoa ou causa por semana para abençoar. Pode ser com uma palavra, um café, uma ajuda, uma oração, mas faça com intencionalidade. Ore antes. Diga: Deus, mostre quem precisa de mim hoje. Você vai se surpreender com o quanto essa atitude muda ambientes e o seu interior também. No final das contas, o que fica não é o que acumulamos, mas o que multiplicamos na vida de outros. E Deus está chamando você não só para receber, mas para ser canal. Porque quando você se torna resposta para alguém, o céu se encarrega de cuidar das suas necessidades. Vitória garantida e proteção espiritual. Se você está travando batalhas que ninguém vê, saiba, elas não estão sendo ignoradas pelo céu. Deus conhece cada lágrima, cada clamor silencioso, cada pensamento que você tenta sufocar. E Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida. Vitória. Não talvez, não se der certo. Vitória garantida. Isso não significa ausência de luta, significa presença de cobertura. Porque a diferença entre quem vence e quem afunda não está na força própria, mas em quem está guardando a retaguarda. E o que a palavra diz é claro: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Pode até parecer que o inimigo está à frente, mas Deus já colocou anjos ao seu redor. Eles não estão de enfeite, eles estão em guerra, defendendo você de ataques que nem chegaram a tocar sua vida. E se você chegou até aqui, mesmo com tantas quedas e tentações, é porque a mão dele estava te segurando. A proteção espiritual não se ativa com amuletos ou fórmulas. Ela se ativa com obediência. Quando você escolhe o caminho da verdade, mesmo quando é mais difícil, você entra em uma zona de cobertura divina. Uma blindagem que não impede problemas, mas impede que eles te destruam. Acorde todos os dias com essa consciência: Deus já está na frente. Ore antes de sair, consagre seus passos, cubra sua casa com declarações de fé. E mesmo que venham ataques, levante a cabeça. Porque o fim da história já está escrito, e no final você vence. Sua parte é permanecer firme. A parte de Deus é te proteger enquanto você caminha. E juntos, vocês formarão uma história de vitória que vai calar a boca de muita gente e glorificar o nome dele. Depois de tudo isso, eu te pergunto: o que você vai fazer com essa palavra? Vai guardar só para si ou vai deixar que ela transforme sua maneira de viver? Porque ouvir é importante, mas responder ao chamado é o que muda tudo. Você consegue perceber quantas vezes Deus já tentou alcançar o seu coração? Quantas vezes Ele sussurrou no meio da correria, das dores, do silêncio? Hoje foi mais uma tentativa dele, ou talvez a mais direta até agora. E se chegou até aqui, é porque você está pronto. Pronto para viver algo novo, para romper ciclos antigos, para entrar em um tempo onde a promessa encontra o propósito. Mas lembre-se, transformação exige decisão, fé exige ação. Não espere que tudo mude sem que você mude também. Dê o primeiro passo. Perdoe, obedeça, honre, declare, semeie e confie, e veja o que Deus é capaz de fazer quando encontra um coração totalmente entregue. Você já entendeu que não é coincidência estar ouvindo essa mensagem. Deus está falando, e Ele quer ver você respondendo. Não com medo, mas com ousadia, com fé, com gratidão, porque o céu já se moveu,
Agora é a sua vez de se mover também. Se essa palavra te tocou, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa transformação em minha vida. Esse será o seu ato público de fé. Uma semente verbal plantada no mundo espiritual. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Alguém perto de você está precisando dessa mesma direção. E pode ser que Deus use você como resposta para ela.